Nessa videoaula, pessoal, nós vamos continuar aqui com a parte 2 do assunto Conceitos e Arquiteturas do Sistema de Banco de Dados. E nós dividimos esse capítulo aqui, que é o capítulo 2 do livro, em duas partes, para que vocês possam absorver melhor aí os conceitos que forem passados, tá? E aí vocês não se perderem nesses conceitos e aí possam absorver melhor esse conteúdo. Então, vamos aqui para a segunda parte do assunto. Então, continuando aqui o nosso estudo, né, que nós já tratamos dos modelos de dados, as categorias de modelo de dados, esquema e estado de banco de dados, vamos apresentar agora a arquitetura de 3 esquemas, né, pensando aí no conceito de arquitetura cliente-servidor, onde o SGBD está inserido. Então, nós vamos tratar aqui, e lembrando também das características da abordagem do SGBD que nós vimos na primeira aula, tá bom? No capítulo 1, onde nós vimos a questão do isolamento, a questão da característica autodescritiva e de outros assuntos lá, né, que eu descrevo aqui, ó. Uso de um catálogo para armazenar a descrição do banco de dados de modo a torná-lo autodescritivo, uma característica, independência entre dados dos programas e operação do programa, e suporte para múltiplas visões do usuário. Então, com o objetivo de atingir esses objetivos aqui, ou essas características da abordagem de banco de dados, foi proposta a arquitetura de 3 esquemas. Então, vamos lá. O objetivo é separar o usuário da aplicação do banco de dados físico, e aí possibilitar até mesmo o uso de um SGBD. Tá? Então, nós temos aqui a arquitetura de 3 esquemas. Uma arquitetura que visa ter um nível externo, ou aquilo que os usuários finais podem visualizar. Tá? Nós temos um esquema conceitual, que é aquele local onde ou aquele esquema onde os programadores podem trabalhar, né? Eles programam o banco de dados aqui no esquema conceitual, e nós temos o esquema interno que define como aqueles dados estão organizados no banco de dados armazenado internamente. Tá? Então, nós temos o nível externo, o que o usuário vê, nível conceitual, ou esquema conceitual aqui, que é o que o programador, como os programadores, onde os programadores trabalham, onde o DBA trabalha, e o nível interno, que é onde o banco de dados está organizado. Então, são 3 níveis e cada nível tem um nome aí. Tá? Cuidado para não confundir esquema conceitual com modelo conceitual, aqui é diferente, tá? Categoria de modelos de dados, o modelo conceitual fala de como os dados são organizados a nível do usuário, que no caso aqui é a visão externa, que é a nível do usuário, tá? Ou o nível externo aqui, certo? O nível conceitual aqui, onde o programador trabalha, normalmente é utilizado o modelo de dados de implementação, modelo de dados representativo, que nos dá a possibilidade também, com essa implementação, de determinar aquilo que o usuário poderá enxergar, certo? Porque aquilo que o usuário poderá enxergar também é definido pelo modelo de dados de implementação ou representativo. E o esquema interno é utilizado aí um modelo de dados físico, tá? Então, o nível interno, esquema interno descreve a estrutura de armazenamento físico do modelo de dados e utiliza o modelo de dados físico e descreve detalhes completos do armazenamento de dados e caminhos de acesso ao banco de dados. Qual estrutura de dados será utilizada para buscar uma determinada informação. O nível conceitual tem um esquema conceitual, que vai descrever toda a estrutura do banco de dados para a comunidade de usuários, tá? E principalmente a comunidade de programadores, né? Como os dados vão ser guardados em formas, por exemplo, de tabelas, tá? E aí é utilizado como modelo de dados um modelo representativo ou de implementação para implementar o esquema conceitual do nosso banco de dados, né, que é o esquema conceitual de implementação. Então, ele vai descrever, né,
quais são as entidades, os tipos de dados, relacionamentos, operações de usuários, restrições, tudo isso será definido no nível conceitual ou nesse esquema conceitual, que é o que nós vamos trabalhar aqui, principalmente utilizando o modelo relacional, criando um esquema conceitual através do modelo representativo chamado relacional. Então, o esquema conceitual de implementação é baseado em um projeto de esquema conceitual em um modelo de dados de alto nível. Como assim? Não foi falado que utiliza o modelo representativo? Sim, para implementar é utilizado o modelo de dados representativo. Mas para saber o que precisa ser implementado, eu preciso olhar o modelo de dados de alto nível, que é para poder entender o que precisa ser implementado. Lembrando, o modelo de dados de alto nível define os dados a nível do usuário, o que o usuário precisa guardar, o que precisa ser armazenado. E aí, isso que precisa ser armazenado vai ser implementado utilizando o modelo de dados representativo para criar o nosso modelo ou o nosso esquema conceitual. E aí a questão do nível externo, né, aí tem a questão daquilo que o usuário vai visualizar daquilo que foi implementado. Dos dados que foram armazenados, dos dados que estão sendo guardados, o que o usuário vai visualizar? E aí é definido nos esquemas externos ou as visões do usuário. Cada esquema externo descreve a parte do banco que um dado grupo de usuários tem interesse. Tá? O proprietário, o operador, uma pessoa de mais alto nível, uma pessoa de nível mais restrito, né? O que cada um desses usuários poderá ver? Então, eu defino, né, utilizando aí o modelo representativo. Veja, na implementação do nosso banco de dados, a gente define o que cada aplicação, o que cada usuário vai poder enxergar daquele banco de dados. Vai definir as permissões nesse momento, tá? Então, esses três esquemas, né, são apenas descrições dos dados, né? A forma como eles são organizados. O dado mesmo, ele está somente no nível físico. Os demais não servem para a gente para organizar. Nessa arquitetura, o usuário recorre somente ao seu próprio esquema externo. Cada usuário ele sabe o que ele pode ver, o que foi dito para ele que ele pode visualizar, então ele vai atrás daquilo que ele pode. Tá? O que não pode, o próprio SGBD tem que bloquear de acordo com a implementação que foi definida, né, para aquele banco de dados. O SGBD é responsável por transformar a solicitação de usuário em cada nível. Ele solicitou, aí tem os mapeamentos, né? Há uma solicitação na visão externa, o SGBD interpreta, né, através de um mapeamento, faz o mapeamento dessa solicitação para o esquema conceitual, e do esquema conceitual o SGBD faz uma transformação, um mapeamento para a forma como os dados estão organizados no SGBD. Ele interpreta isso daqui para procurar de acordo com a organização interna. Beleza, encontrei a informação, ou atualizei, vou devolver uma resposta. Aí ele converte novamente, ou faz o mapeamento para o esquema conceitual e, por sua vez, faz o mapeamento para o usuário, na visão externa. Tá? Há essas transformações aqui. Tá? Então, ele é responsável por transformar a solicitação de usuário em cada nível, do externo para o conceitual, do conceitual para o interno. Depois deve dar uma resposta de forma apropriada para o usuário, e aí ocorrem os mapeamentos, como eu já mencionei, que são os processos de transformação de requisições e resultados entre os níveis. É tipo um tradutor, né? Eu pego uma coisa e interpreto para outro nível. Tá? Como se fosse uma compilação, né? Que a gente poderia utilizar aí na linguagem de programação como compilação. Tem um código-fonte, compilo para um código que o computador possa entender. No caso, ali são os níveis de esquemas. Tá? E aí, entendendo a questão da arquitetura de três esquemas, nós também podemos entender que ele promove uma independência de dados. Tá? O que é essa independência de dados? É a capacidade de alterar o esquema em um nível do sistema de banco de dados sem ter que alterar o esquema do nível mais alto. Por exemplo, eu posso alterar, um expert aí em um SGBD pode alterar a organização dos registros nos arquivos, tá? E essa alteração nos arquivos
não vai interferir naquilo que o usuário vai acessar, né? ou naquilo que o programador vai definir no seu programa, no seu sistema, na forma como ele vai consultar os dados. Então, esse fato de poder alterar um nível sem mexer em outro, tá? Em outro nível, isso aí é independência de dados. Tá? Ou, por exemplo, aqui, ó, eu vou agora alterar a visão externa. Eu não vou mexer nem no interno, nem no conceitual, vou alterar a visão externa. Em vez de mostrar para o usuário em forma de colunas, eu vou mostrar em forma de gráfico agora as informações. Então, ó, eu estou alterando o nível mais alto, que é o nível externo, sem alterar os níveis mais baixos, que são os conceituais e o interno. Tá? Então, a arquitetura de 3 esquemas auxilia nessa independência de dados. Tá? E existem 2 tipos de independência de dados, a independência lógica e a independência física de dados. Uma aqui, entender cada uma delas. O que seria a independência lógica? É a capacidade de alterar o esquema conceitual sem mudar os esquemas externos ou programas de aplicação. Tá? É como, por exemplo, se eu tiver uma tabela aí com colunas, eu poder inserir novas colunas, por exemplo, ou alterar um tipo de dado sem necessidade de que a visão externa seja alterada. Tá? Por exemplo, alguns exemplos aqui, ó. Acrescentar um tipo de registro a um item de dados, expandindo o banco de dados, alterar restrições, reduzir o banco de dados. Porém, essa independência lógica é muito difícil de ser alcançada. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou adicionar uma nova coluna. Imagine que aqueles sistemas que estão acessando aquela tabela precisem da informação dessa nova coluna. Então, a visão externa vai ter que ser alterada. Tá? Mas em que momento não vai ser alterada? Se as aplicações não precisarem dessa nova coluna. Tá? Então, isso exige, na verdade, um esforço maior se houver necessidade de que a informação seja visualizada no nível externo. Tá? Então, é difícil de ser alcançada a independência lógica. O que é mais fácil de ser alcançado? A independência física, né? Alterar o esquema interno sem alterar o esquema conceitual. Isso aqui é muito fácil. Tá? Então, o que é independência lógica? Alterar o esquema conceitual sem alterar o nível externo, o esquema externo. O que é independência física? É alterar o esquema interno sem alterar o esquema conceitual, que é mais fácil. Por quê? Porque envolve apenas reorganização de arquivos físicos, criação de estruturas de dados diferenciadas, que normalmente não mexe naquilo que já existe, apenas na forma como eles são ordenados ou organizados internamente para trazer uma eficiência melhor para o nosso SGBD. Agora, a independência é possível em SGBDs através de mapeamentos, né? Por causa dos mapeamentos, das transformações, né? Entre um esquema e outro, que é possível garantir essa independência. Tá? Beleza. Vimos aí a arquitetura de 3 esquemas, vimos aí independência de dados, e vamos tratar aqui um pouquinho das linguagens de SGBD que também, né, são reflexo desta arquitetura, tá, de 3 esquemas. Ao finalizar o projeto de um banco de dados em um SGBD, um SGBD é escolhido para implementá-lo. Tá? Nós sabemos que dados vão precisar, escolhemos um SGBD. MySQL, SQL Server, Oracle, MariaDB, etc. Então, o que nós vamos precisar especificar? Os esquemas conceituais e internos para o banco de dados, sendo que o esquema interno, o próprio SGBD cria para nós. Nós vamos focar no esquema conceitual. Quando nós executarmos o esquema conceitual, o SGBD cria automaticamente o esquema interno. Então, são definidos os mapeamentos entre esses 2 esquemas, são definidos os esquemas externos, né, através também do modelo de dados representativo, e para implementar o banco de dados são utilizadas as linguagens do SGBD. Então, nós não vamos utilizar aqui, por exemplo, no modelo relacional, uma linguagem de programação tipo C ou Java. Nós vamos utilizar uma linguagem como o SQL para criar o nosso banco de dados e para inserir, atualizar, remover ou buscar informações no nosso
banco de dados, tá? Então, existem linguagens para SGBD. E aí existem algumas categorias aí de tipos de linguagem, tá? Existem basicamente 4 tipos de linguagem. Existem as linguagens de definição de dados, DDL, Data Definition Language. A linguagem de definição de dados, vamos especificar, já vamos detalhar um pouco mais, né? Existe a linguagem de definição de armazenamento, tá? Como os dados serão armazenados nos arquivos físicos, que é a SDL, Storage Definition Language. Existe a linguagem de definição de visão, VDL, View Definition Language, como os dados serão, como os dados serão visualizados, quais dados serão vistos pelo usuário final. E a linguagem de manipulação de dados, DML, Data Manipulation Language, tá? Então, são esses principais tipos de linguagem. Vamos definir um pouco cada uma delas. A DDL, né, que é a linguagem de definição de dados, ela vai definir, né, o nosso esquema conceitual. Nós vamos, a partir dela, criar o nosso esquema do nosso banco de dados, tá? Nos SGBDs que não mantém separação entre os níveis, interno, conceitual e externo, então vai ser definido o quê? A DDL vai ser usada para definir tanto o conceitual como o interno, tá? Não é o nosso caso aqui. No nosso caso, vai ter uma separação aqui entre, pelo menos, o esquema conceitual e o interno, tá? Então, se há essa separação, o esquema conceitual a gente vai utilizar a DDL e o SGBD vai fazer um mapeamento, utilizando aí uma outra linguagem, para o esquema interno. Então, nos SGBDs que mantém uma separação clara entre os níveis, é usada para especificar apenas o esquema conceitual, que vai ser o nosso caso. No nosso caso, não vai ter uma separação muito bem definida entre nível externo e esquema conceitual, tá? Então, não vai ter muito definido, mas vai estar bem definido esquema conceitual e interno, tá? E a DDL é usada pelo DBA e os projetistas dos bancos de dados, e nós vamos trabalhar aqui com DDL também. A SDL é utilizada para definir o nível interno, ou esquema interno. Nos SGBDs que mantêm uma separação clara entre os níveis, é usada para especificar o esquema interno. Isso aí fica a cargo do SGBD. E aí, o mapeamento entre os esquemas conceitual e interno pode ser feito tanto pela DDL como pela SDL. Porém, não existe uma SDL específica na maioria dos SGBDs relacionais. Cada SGBD implementa da sua forma. A gente cria com a DDL o nosso banco de dados. Quando a gente executa, o SGBD faz lá, da sua forma, né, a criação do esquema interno do jeito que ele define, utilizando uma linguagem de programação, né, etc. A VDL, no caso, é o seguinte: nos SGBDs que definem claramente a arquitetura de 3 esquemas, é usada para especificar visões de usuários e seus mapeamentos ao esquema conceitual. Nós não vamos ter uma definição bem clara aqui, não. Só vai ter essa definição bem clara utilizando uma linguagem de programação, utilizando um sistema para apresentar os dados para o usuário. O sistema vai se encarregar de definir o que o usuário irá ver. Na maioria dos SGBDs, a DDL é usada para definir tanto o esquema conceitual como o externo. No nosso caso, nós vamos ver um pouquinho de VDL em SQL, mas é muito restrito e vamos precisar muito aí da ajuda de uma linguagem de programação que vocês vão ver aí em outra disciplina, tá? Nos SGBDs relacionais, a SQL é usada pela VDL para definir visões do usuário da aplicação. E a DML, que é o que nós vamos mais trabalhar aqui, na verdade, juntamente com o DDL, que nós vamos mais trabalhar aqui é com a DML, que é usada pelos usuários para manipular o banco de dados, inserir, excluir, modificar e, principalmente, recuperar informações, tá? Assim, existem esses 4 tipos de linguagem, essas classificações, porém não existem linguagens distintas nos SGBDs atuais, né? Normalmente uma linguagem, né, implementa ou combina aí os vários tipos. Por exemplo, o SQL combina DDL, VDL e DML, sendo a VDL um
pouco simples, né? Um pouco simplória a forma aqui como trata a VDL, certo? E o armazenamento é mantido em separado, então tem uma SDL, tá? Como eu já afirmei para vocês, fica a cargo de cada SGBD, tá? Em relação à DML, que é a manipulação dos dados, existe o alto nível e existe o baixo nível. O alto nível é o não procedural, utiliza uma linguagem declarativa, onde eu digo apenas o seguinte: ó, eu quero essas informações. Como você vai buscar, não me interessa. Eu quero um dado, então especifica quais dados recuperar em vez de como recuperá-los. Tá? Eu quero determinados dados desta tabela. Pronto, aí o SGBD se vira para ir atrás dessa informação de acordo com aquilo que ele pediu, certo? Então, facilita até a nossa vida de recuperação de dados. E o SQL que nós vamos trabalhar é essa linguagem de alto nível. Em relação ao baixo nível, existem SGBDs onde nós utilizamos como linguagem de recuperação o JavaScript, o Python, e aí nós vamos precisar dizer para o SGBD como ele vai buscar essa informação, tá? Como ele vai buscar um determinado dado. Aí vou precisar de condicional, de laço, né, para dizer como é que ele vai recuperar. Eu quero uma informação e eu digo para ele como recuperar. E aí eu tenho uma linguagem onde há processamento sobre os registros, tá? Então, é uma linguagem de baixo nível ou procedural. Tá? Ok. E aí, pessoal, né, só para finalizar este assunto aqui, né, existem vários tipos de interface aí para os usuários, certo? Do SGBD. Então, eu vou ter interfaces do SGBD para que o usuário possa escrever um código em uma linguagem de programação para o SGBD para que a informação seja recuperada. Eu vou apresentar o meu SGBD, né, os dados, o meu banco de dados, através de colunas, e o usuário vai conseguir ver as colunas e arrastar as colunas. Eu vou apresentar os dados para o usuário em forma de um sistema mesmo, né, em formulários, ou permitindo a entrada e saída de voz. Então, existem várias interfaces aí de SGBD que você pode encontrar. Beleza, pessoal? E aqui nós temos, para finalizar, uma arquitetura geral aí de um SGBD, onde nós temos aí as visões do DBA, dos usuários, programadores, né? De acordo com a entrada de dados, seja por uma aplicação, seja através diretamente da linguagem SQL, por exemplo, há formas diferentes de processar e buscar essa informação internamente, tá? Os passos são maiores. Ok, pessoal? Vocês podem ver isso aí melhor no livro, tá? Não vou gastar muito tempo explicando esta imagem aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, bons estudos, pessoal, e vamos seguindo aí nos estudos do capítulo 2 do livro para que vocês possam ter bom proveito aqui na disciplina de banco de dados. Então, pessoal, nós vimos aí, né, assuntos muito importantes da disciplina, modelos de dados, categorias de modelos de dados, esquema, estado do banco de dados, arquitetura de 3 esquemas, independência de dados, linguagens de banco de dados, tá? Os principais assuntos que nós vimos aí nesta aula, tá? E aí, pessoal, a gente precisa que você acompanhe esses assuntos, estudem, vejam os vídeos complementares que nós colocamos em cada aula, façam as atividades propostas para fixação e também façam a atividade de frequência destas aulas, tá? Atividades para verificar se realmente vocês assistiram às aulas, se entenderam aquilo que vocês assistiram, para que a gente possa fazer o devido controle das aulas de vocês. Qualquer dúvida, acessem a sala de aula virtual, comentem, mandem as suas dúvidas, tá? Para que a gente tenha proveito aí nessa disciplina. Um grande abraço e até a próxima.